Elis Regina, um nome que ecoa como um trovão na história da música brasileira. Uma voz capaz de arrancar lágrimas, incendiar plateias e desafiar ditaduras. Mas, por trás dos palcos iluminados e dos aplausos frenéticos, havia uma mulher de carne e osso, frágil e genial, que viveu uma vida tão intensa quanto breve. Você está prestes a descobrir os segredos, as glórias e as sombras daquela que muitos consideram a maior cantora que o Brasil já teve. E quando chegarmos ao final desta história, você entenderá por que seu legado ainda hoje é um misto de admiração e dor. Nascida em Porto Alegre, em 1945, Elis Regina Carvalho Costa era uma criança tímida, que brincava de cantar para bonecas escondida atrás de cortinas. Sua mãe, protetora, não a deixava se misturar com outras crianças. Mas o destino tinha outros planos. Aos 11 anos, a avó insistiu. Ela deveria cantar no programa Clube do Guri, da Rádio Farroupilha. Naquele momento, o Brasil começava a descobrir um talento que mudaria para sempre a MPB. Aos 16 anos, lançou Viva a Brotolândia, um disco ingênuo, mas que já carregava a semente do que viria. Em 1965, o Brasil parou para assistir ao Festival da MPB na TV Excelsior. Elis, então uma jovem desconhecida, subiu ao palco e cantou Arrastão. Foi como uma explosão. A plateia enlouqueceu, os jurados se renderam e ela saiu vitoriosa. Naquele instante, nascia um mito. Logo depois, assumiu o programa O Fino da Bossa, ao lado de Jair Rodrigues, e seu primeiro disco com ele vendeu 1 milhão de cópias. Um feito inédito. Mas Elis não era apenas uma voz, era um furacão. Seu jeito único de dançar, girando com os braços abertos, rendeu-lhe o apelido de Hélice. Sua risada contagiante e seu temperamento explosivo a transformaram na Pimentinha, como a batizou Vinícius de Moraes. E suas interpretações, arrebatadoras. Músicas como Águas de Março, O Bêbado e A Equilibrista e Como Nossos Pais se tornaram hinos eternos. Enquanto isso, a Europa se rendia a seu talento. Elis brilhou na França, na Itália e até gravou um disco na Inglaterra. Mas seu coração sempre bateu mais forte pelo Brasil. Um Brasil que naquela época sangrava sob a ditadura militar. E ela, corajosa, não se calou. Declarou publicamente seu descontentamento com a falta de liberdade, tornando-se alvo do regime. Há quem diga que documentos secretos revelam interrogatórios e até torturas. E assim, em apenas 26 anos de carreira, Elis Regina lançou 18 álbuns de estúdio, vendeu 4 milhões de discos e conquistou prêmios incontáveis. Mas o que parecia uma trajetória invencível escondia um abismo. Elis Regina era uma força da natureza no palco, mas nos bastidores, sua vida era um turbilhão de contradições. Enquanto o Brasil a via como a rainha da MPB, poucos sabiam dos demônios que a assombravam. Ela tinha tudo: fama, dinheiro, adoração. Mas algo dentro dela nunca se acalmou. E hoje, você vai descobrir o lado mais obscuro dessa história. Um lado que poucos ousaram contar. Nos anos 1970, Elis já era uma lenda viva. Mas seu casamento com o produtor Ronaldo Boscoli estava em frangalhos. Brigas violentas, ciúmes doentios e traições marcaram a relação. E foi nesse período que ela começou a buscar refúgio no álcool e, mais tarde, na cocaína. Amigos próximos diziam que ela usava drogas para aguentar o ritmo frenético dos shows e a pressão de ser perfeita. Mas o vício logo saiu do controle. Em 1974, ela se casou com o pianista César Camargo Mariano e juntos tiveram 2 filhos, Pedro e Maria Rita. Por fora, parecia uma família perfeita. Por dentro, Elis lutava contra seus fantasmas. Ela era uma mãe dedicada, mas também uma mulher frágil, que muitas vezes desaparecia por dias, mergulhada em crises de ansiedade e dependência. E enquanto o Brasil aplaudia sua voz, ela se afogava em silêncio.
Mas havia outro inimigo: a ditadura militar. Elis nunca escondeu sua repúdio ao regime. Em entrevistas, soltava frases como: "Estou de saco cheio dessa falta de liberdade." E isso teve um preço. Documentos sigilosos sugerem que ela foi investigada, interrogada e até torturada pela polícia política. Será que o governo via nela uma ameaça? Será que o medo e a perseguição aceleraram sua queda? No final dos anos 1970, seu vício piorou. Amigos relatam noites inteiras de excessos, seguidas por crises de pânico. Em 1981, durante um show em São Paulo, ela desabou no palco. O público achou que era parte do show, mas a verdade era outra. Elis estava no limite. E então, veio o dia 19 de janeiro de 1982. Seu namorado, Samuel McDowell, a encontrou caída no chão do quarto, sem vida. O laudo do IML foi implacável: overdose de cocaína e álcool. O laboratório de toxicologia deste instituto revelou resultado positivo para cocaína e álcool etílico. O depoimento mais importante foi o de Samuel McDowell, namorado de Elis, que esteve com ela e alguns amigos na noite anterior à morte da cantora. McDowell disse que depois de sair do apartamento de Elis, ligou para ela 5 vezes durante a madrugada. Só na quinta Elis atendeu. Na manhã seguinte, Elis ligou para ele às 9h30, dizendo que não tinha conseguido dormir. A voz de Elis, ainda segundo McDowell, foi sumindo até que emudeceu. Ele foi para o prédio, forçou a porta e viu Elis desfalecida. Ligou então para Marco Antônio Barbosa e pediu que ele trouxesse o médico de Elis. Eles levaram Elis de táxi para o Hospital das Clínicas. Depois McDowell voltou ao apartamento e encontrou um envelope de Sonotrate, o antidistônico, faltando 4 comprimidos. Isso é absolutamente irrelevante, isso é absolutamente inoportuno e acho que nós deveríamos nos contentar com o que Elis pode proporcionar a todo mundo e respeitar a pessoa dela agora. Elis Regina tinha apenas 36 anos. O Brasil chorou. Mais de 15 mil pessoas passaram pelo seu velório no Teatro Bandeirantes. O cortejo fúnebre percorreu 15 quilômetros sob gritos de "Elis, Elis". Mas a pergunta que ficou no ar foi: ela morreu por acidente? Ou foi algo mais? E então chegamos ao capítulo final dessa história que mistura genialidade, tragédia e mistério. Elis Regina se foi, mas sua morte levantou perguntas que ecoam até hoje. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica de 19 de janeiro de 1982? Foi um acidente? Uma overdose intencional? Ou algo mais sinistro que nunca veio à tona? Elis estava no auge da carreira, com shows agendados e projetos inacabados. Será que ela realmente perderia o controle dessa forma? Há quem diga que a ditadura militar tinha interesse em silenciar aquela voz incômoda. Outros falam em uma conspiração envolvendo o submundo das drogas. E há os que acreditam que Elis, cansada de seus próprios demônios, teria dado um passo irreversível. A verdade? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: sua morte prematura transformou-a em um mito ainda maior. Seus 3 filhos, João Marcelo Boscoli, Pedro Mariano e Maria Rita, carregam seu legado. Maria Rita, especialmente, herdou não apenas a voz da mãe, mas também sua intensidade. E toda vez que sobe ao palco, é como se Elis ressurgisse, mesmo que por instantes. Elis Regina vive. Vive nas ruas de Porto Alegre, onde uma estátua a homenageia. Vive nos bares onde suas músicas ainda tocam. Vive no coração de cada fã que, ao ouvir Como Nossos Pais, sente um nó na garganta. Ela morreu jovem, mas envelheceu em eternidade. E agora, eu pergunto a você, depois de conhecer essa história, como vai ouvir Elis Regina daqui para frente? Será que conseguirá escutar Águas de Março sem pensar em tudo que ela viveu? Deixe nos comentários qual música dela mais te emociona. E se você ainda não se inscreveu no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback, essa é a hora.
Toda semana trazemos histórias assim, cheias de emoção, mistério e muita, muita música. Até a próxima jornada musical. E lembre-se, grandes vozes nunca se calam. Elas apenas encontram novas formas de ecoar.